Então, para isso, eu acredito que o primeiro elemento a fazer é dar um complemento para os alunos em matéria de cultura histórica e literária, antes de você entrar nas discussões filosóficas propriamente ditas. Então isso quer dizer que o primeiro ano do nosso curso é praticamente um curso de história e literatura. Não um estudo especializado de história, no sentido de transformar você num historiador, tá certo? Mas simplesmente transformar você num leitor de história. É isso. E também não um curso especializado em letras, no sentido de transformar você num filólogo, coisa assim, mas no sentido de equipar você com esses grandes produtos da imaginação humana, que funcionam como espelhos, não da realidade histórica, mas da realidade possível, quer dizer, das possibilidades da vida humana. Tá certo? Quer dizer, Aristóteles já dizia que a base da arte literária é a especulação do possível. Tá certo? Quer dizer, não daquilo que efetivamente aconteceu, mas daquilo que poderia ter acontecido. Ora, a história e a literatura têm que ir muito juntas, porque a história é aquilo que efetivamente aconteceu, mas qual é o significado daquilo que aconteceu? Qual é a importância e o valor daquilo que aconteceu? Você não tem como saber isso, a não ser se você puder especular o que poderia ter acontecido. Quer dizer, se você não imaginar outras hipóteses. Tá certo? Por exemplo, você fica sabendo que o seu vizinho bate na mulher todo dia. Né? Por que você acha isso ruim? Olha, se todos os maridos batessem nas mulheres todos os dias, desde o começo dos tempos, né, ninguém repararia e seria uma coisa inteiramente normal. Tá certo? Você acha isso ruim por quê? Porque você, se nunca foi casado, você é capaz, pelo menos, de imaginar uma outra maneira de você tratar a sua mulher sem você bater nela todo dia. Se você não for capaz de imaginar isso, você não vai estranhar a conduta do seu vizinho. Tá certo? E quando a mulher começar a gritar, você vai achar aquilo uma coisa tão banal quanto as galinhas cacarejarem no galinheiro, tá vendo? É isso. Então, quer dizer, a especulação das possibilidades humanas nos dá a chave para fazer a avaliação daquilo que efetivamente aconteceu. E aquilo que efetivamente aconteceu nos dá o limite da especulação imaginativa útil. Quer dizer, até onde vale a pena você especular? E para além. Existe um ponto para além do qual a especulação se torna vã? Tá certo? Então, eu, muito jovem ainda, percebi que o negócio da literatura era o possível. Tá certo? E que existe o possível, vamos dizer, que é mais provável, tá certo? E existe o possível que é tão remoto que você especular a respeito é pura perda de tempo. Então, a imaginação tem que ser treinada para ela se tornar um instrumento de compreensão da realidade. E não uma coisa ociosa, uma atividade ociosa que vai fazer você ficar especulando sobre coisas que não vão acontecer jamais. Que não tem a menor possibilidade e que, vamos dizer, são somente um jogo. Tá certo? Então, a grande literatura do mundo, ela contém um material, vamos dizer, que para o estudante de filosofia é absolutamente precioso. Quer dizer, a literatura é uma maneira de você amadurecer na sua visão da realidade. Tá certo? Claro que, pelos processos atuais de ensino da literatura nas universidades, a experiência imaginativa pode se tornar totalmente impossível. Porque, vamos dizer, quando você lê Dostoiévski, Tolstói, Shakespeare, né, você está tendo acesso ao que essas grandes mentalidades conceberam sobre as possibilidades da vida humana. Tá certo? Agora, se você começa a encarar aquilo apenas como estrutura textual, né, ou como
começa a encalhar aquilo sob o ponto de vista estruturalista, ou desconstrucionista, etc., etc., o elemento de experiência sumiu. Então aquilo não é mais um espelho da vida. Aquilo é apenas uma atividade formal a que o indivíduo se dedicou por, sei lá, por frescura. Entendeu? Então isso quer dizer que o que se chama de estudo de letras na universidade hoje pode se tornar um meio seguro de você se vacinar contra a literatura como instrumento de acesso imaginativo à realidade. Não é isso? Nessas conferências do Wegener em Toronto, tem uma mesa redonda sobre a arte da leitura. Então todos estão falando lá sobre leitura, etc., etc. E o Wegener é o único que lembra, diz, olha, nós só lemos essas coisas porque elas dizem respeito à nossa vida. Se não disser, para que a gente ia estudar essa porcaria? Né? Então, por exemplo, quando a gente lê esses grandes escritores alemães do século XX, Jacob Wassermann, Hermann Broch, Robert Musil e outros, eles estão falando sobre, vamos dizer, sobre formas de alienação da realidade que são a própria circunstância moral na qual nós vivemos. É disso que eles estão falando. Então, se eu for estudar o texto apenas como texto, eu estou evitando o contato com essa realidade. Eu estou fugindo do assunto. Então, no primeiro ano, vamos dar a vocês uma série de leituras, de obras literárias, e nós não vamos analisá-las como se analisa em curso de literatura. Nós vamos usar um sistema que mais ou menos foi usado no curso de artes liberais que eu dei, de educação liberal que eu dei lá em Curitiba. Quer dizer, você não vai analisar a obra literária, você vai analisar-se a si mesmo e a vida em torno à luz dessa obra literária. Na verdade, este é o único método que funciona. Quer dizer, analisar obras literárias é mais ou menos como você decompor um símbolo. E na hora que você decompor o símbolo não funciona mais. E ele não significa mais nada. Tá certo? Então, seria como você, por exemplo, o médico te dá um remédio para você tomar, porque está resfriado, em vez de tomar o remédio, você manda para o laboratório para analisar e decompor. Então eles quebram a pílula, né? Decompõe, daí você fica sabendo a fórmula inteira, só que você não tomou o remédio. Né? Então o que se faz em curso de literatura é exatamente isso. Quer dizer, você, Shakespeare, Goethe, Dante e tal, construir uma série de coisas para iluminar a alma humana, para iluminar a experiência humana. Você, em vez de engolir a pílula, não, você fica analisando e não toma a pílula jamais. Quer dizer, você foge àquela experiência imaginativa concebida para iluminar a experiência real. Está entendendo? Então, existem alguns processos, vamos dizer, de estudo da obra literária que escapam disso, e esse processo aqui nós vamos usar aqui. Do mesmo modo, nós vamos ler livros de história usando, né, um método que era do grande historiador inglês Macaulay. Macaulay dizia que você primeiro tem que entender a coisa histórica como narrativa imaginária e depois só como realidade. Então, ali as obras de história como se fossem narrativas literárias. Ou seja, narrativas apenas do possível. E depois, comparando várias visões do possível, você vai estreitar até você chegar a compreender mais ou menos o que efetivamente se passou. Tá certo? Então, hoje em dia, o fato de que os historiadores usem métodos de narrativa ficcional para contar suas histórias é usado como um argumento em favor da hipótese de que não há realidade, há somente narrativas. Mas isso é uma estupidez, porque se existissem apenas narrativas, tá certo? Você não precisaria criar instrumentos narrativos para narrá-las. A simples existência de vários instrumentos narrativos mostra que você está falando de uma realidade que não se resume à narrativa.
Tá certo? Senão você só poderia fazer a narrativa da narrativa da narrativa da narrativa, e isso se diluiria muito rapidamente. É justamente porque existe, para além da narrativa, existe o mistério da realidade, é que você precisa das várias técnicas narrativas, como quem usa, vamos dizer, várias lentes diferentes para projetar diferentes visões sobre um objeto, para poder localizá-lo no espaço, exatamente como, por exemplo, um desenhista faz. Tá certo? Se aqui, por exemplo, eu quero desenhar um de vocês aqui. Então, o que eu faço? O desenhista pega um lápis e começa a tomar várias medidas, e marcar no papel para fazer um rosto mais ou menos com as proporções do seu. Tá certo? Então, você vê, essas técnicas que ele está usando, nada tem a ver com o seu rosto. Você não foi construída por essas técnicas. Tá certo? Quer dizer, não foi um desenhista que fez a sua cara. Foram processos embriológicos já, embriológicos, genéticos, etc., que nada tem a ver com a arte do desenho. Tá certo? Então, quer dizer, você tem a estrutura real do objeto que está sendo desenhado, e você tem a estrutura do desenho, que só, vamos dizer, coincide no que diz respeito às proporções. É isso? Mas isso não quer dizer que o desenho seja uma estrutura em si totalmente independente do objeto desenhado. Claro, o desenho terá uma estrutura e uma ordem interna, sem sombra de dúvida. Porém, se eu desenho uma figura imaginária, eu meço somente as proporções da figura imaginária. Eu não estou, e posso mudá-las a qualquer momento. Mas se eu estou desenhando uma coisa, como se diz, do natural, tá certo? Eu estou inteiramente submetido ao sistema de proporções que eu não inventei, mas que está na minha frente. Claro também, vamos dizer que um mesmo rosto, a mesma figura, a mesma paisagem pode ser desenhada desde distintas perspectivas. Se você pegar 10 pintores diferentes, mostrar a mesma paisagem para eles, você vai ter 10 pinturas diferentes. Mas elas serão totalmente diferentes? Não, porque senão não seriam pinturas da mesma paisagem. Então, justamente esta diferença de perspectivas mostra que, para além das pinturas, existe um algo. Está compreendendo? E que os 10 pintores sabem do que eles estão falando quando eles se referem a esse algo. Está entendendo? Então, o estudo da história também é isso. Nós vamos ver várias narrativas. Você tem que saber que por trás da narrativa existe uma estrutura que não foi inventada pelas narrativas. Essa estrutura não pode ser expressa em si mesma. Por quê? Porque a expressão expressar em si mesmo não quer dizer nada. O que eu expresso só pode ser o que eu percebo, o que eu penso. Está entendendo? O que o fato mesmo expressava já está expresso no quê? No próprio fato. E o que eu vou fazer? O narrador vai fazer o quê? Ele vai simplificar isso aí para tornar aquilo imaginável por uma pessoa que não viu aqui. Mas quer dizer que o leitor, ele vai ter que, para além daquilo que está escrito, fazer um esforço de imaginação, de restaurar a realidade daquela experiência. Está compreendendo? Essa capacidade de perceber imaginativamente a realidade, todos nós temos. E é justamente neste, vamos dizer, no cruzamento entre as várias imaginações, que está, vamos dizer, o perfil da realidade presente. Do mesmo modo, vamos dizer que quando você vai desenhar um objeto, você não toma só uma medida, você toma várias, em várias direções. Para quê? Para você capturá-lo numa rede de referência que permita mostrar onde ele está e que tamanho ele é. Não é isso? Então, o conjunto das narrativas também é isso, é como uma série de medidas que foram tomadas em relação à realidade. Então, se você não tivesse visto a paisagem, se você tivesse visto as 10 pinturas, você conseguiria imaginar essa realidade. Se você fosse pintar o que você imaginou, você não ia pintar exatamente o que você imaginou, mas só aquilo que os seus procedimentos técnicos permitem reproduzir daqui. Então você teria, por exemplo, duas traduções. Uma tradução da experiência para a imaginação e memória e da memória e imaginação para o desenho. Mas, veja, em vez disso querer dizer que a realidade nos é inacessível, que nós só temos
acesso àquilo que nós mesmos imaginamos e desenhamos, isso é justamente isso que prova a presença da realidade. Por quê? Se nós só tivéssemos acesso àquilo que nós mesmos imaginamos, presta atenção, é este nosso conteúdo imaginário que se tornaria realidade para nós. E nós teríamos que, por sua vez, reimaginá-lo. E este segundo, imaginação, também seria um objeto, e nós teríamos que reimaginá-lo e reimaginar, e seria a imaginação da imaginação da imaginação, e você nunca chegaria a nada. Está entendendo? Seria um processo infinito. Ele é finito por quê? Porque existe a referência da realidade, e a referência da realidade dá o limite do trabalho imaginário a ser feito em si. Estão compreendendo? Se 10 pintores, em vez de eles pintarem, vamos dizer, a mesma paisagem, eles pintassem cada um a pintura do outro, a paisagem desapareceria. Estão compreendendo? Então, vocês viram aquele filme que tem no YouTube, de um elefante desenhando um elefante? Não é notável como um elefante percebe a estrutura de um elefante? Exatamente como nós a percebemos. Uma pequena diferença, você vê que parece que a perspectiva do elefante é mais vertical, né, do que horizontal. Isso quer dizer que o elefante é anterior a Giotto. Giotto inventou a perspectiva, né, horizontal. Antigamente, para você representar que uma coisa estava mais longe do que a outra, você colocava em cima. Quanto mais longe, mais em cima no quadro. Giotto ensinou a fazer tudo no mesmo plano horizontal. O elefante não estudou Giotto, então a perspectiva dele ainda é vertical. Tá certo? Mas o elefante tem 4 patas, tem uma tromba, tem orelha. Não é isso? Então, você vê, não há muito o que discutir contra a estrutura objetiva do elefante. Porque você pode perguntar isso ao próprio elefante. Né? Então, o conjunto desses estudos literários e históricos são para aprimorar a sua imaginação e transformá-la num meio de investigação da realidade. Está entendendo? Isso em qualquer domínio da ciência ou do conhecimento é a coisa principal. Quer dizer, imaginar as alternativas, imaginar as perspectivas possíveis, e ir cruzando até que você encontre o limite da realidade. Quer dizer, isso aí é a essência do método científico. Sem isso você jamais chegará no negócio. Então, uma coisa que eu gostaria muito de desenvolver nos alunos seja justamente este senso da realidade como uma coisa que não foi você que inventou, não foi você que criou, mas dentro da qual você está, e que ela te determina, e ela te impõe, vamos dizer, os limites, e ela te abre as possibilidades reais. Quer dizer, em cada situação você tem, por assim dizer, uma série de elementos que estão fechados e que já são imutáveis, não pode ser mais mudado, e você tem aberto uma série de outros elementos. E no cruzamento desses dois dados é que você vai entender a estrutura da ação humana. Quer dizer, o que um sujeito pode fazer num determinado momento e o que ele não pode. Mais ou menos como no jogo de xadrez, onde você... O jogo de xadrez é uma situação simplificada. Há uma série de movimentos que você pode fazer e outros que você já não pode mais. Dentre os que você pode, tem alguns que abrirão outras possibilidades de movimento em seguida e tem alguns que fecharão essas possibilidades. Né? Então, esse mesmo tipo de análise é possível fazer em qualquer situação, por exemplo, né? na análise das situações políticas, quer dizer, o que é possível acontecer. Não é isso? Também baseado no método do Sherlock Holmes, né? Exclua o impossível e do que sobrar alguma coisa deve ser verdadeira. Tá certo? Mas qual é o impossível? Então, o impossível está dado, vamos dizer, naqueles traços da realidade onde já não é possível movimento algum, onde já não cabe fazer movimento algum. Tá certo? Então, esse exercício do imaginário é para, por um lado, ampliar o imaginário, mas ampliá-lo e estruturá-lo. Ampliar no sentido de você conceber possibilidades que não fazem parte da sua vida cotidiana, nem da sua cultura, mas que estão presentes no conjunto da possibilidade humana. Né? E fechá-la, estruturá-la. Tá certo?
no sentido de não especular no vazio, mas especular dentro daquilo que a própria situação estudada admite. Então, este é o programa do primeiro ano.